Bordalo, mais um encontro do PT. O PT mostra força, unidade e que tem projeto político para 2012 e 2014, não é isso? Com certeza, depois de enfrentar a batalha que enfrentamos em 2010, onde renovamos nosso mandato no país, por circunstâncias atípicas, perdemos a eleição do Pará, mas tivemos um desempenho muito importante porque confirmamos que 44% do povo do Pará confia no PT, confia no modo de governar do PT e, portanto, o partido está armando a sua militância, está tirando indicativo de um programa avançado para o Pará, que dialogue com a realidade do nosso povo, que dialogue com a diversidade das regiões, que seja capaz de ter proposições concretas, claras, para melhorar a vida das pessoas e para consolidar o projeto democrático e popular no nosso país, no nosso estado. Acho que o PT está preparado, amadurecido, para em 2012 recuperar cidades e municípios onde já governou e que o povo sentiu como é bom ter o PT no governo. Está preparado para retomar o comando da capital do Pará, para reerguer primeiro a cidade. Belém precisa primeiro ter uma reconstrução depois do governo catastrófico feito por Dilcimar Costa, que destruiu os serviços públicos, que atrasou a cidade do ponto de vista da sua estratégia de redefinir seu papel no país. O PT está preparado também para avançar sobre municípios que até então não foi governado pelo partido. Esta é a grande questão que o PT precisa responder. Como se consolidar como um partido que é bom de governo, mas que também não abandona as suas raízes fincadas na sociedade. Como disputar bem uma eleição e como também não esquecer que sem a energia das ruas, das praças, das escolas, das fábricas, das roças, organizando os trabalhadores, nós não teremos o combustível para fazer governos que sejam efetivamente diferentes e sejam governos capazes de alterar para melhor a vida do nosso povo. Claro, o tema da divisão do Estado, a criação de novos estados, provavelmente o PT deva se posicionar e fazer com que seus militantes fiquem livres para opinarem sobre a sua decisão no plebiscito. Isso é um avanço na democracia interna do PT e mostra que o partido, né, está sintonizado com o processo de democratização que o Brasil hoje atravessa, não é isso? Sem dúvida, o PT sempre defendeu o plebiscito, até porque isso faz parte do nosso estatuto. O PT é um partido que defende a autodeterminação dos povos e, portanto, nós temos que dar lugar, favorecer que a população se manifeste. Nós estamos debatendo que a melhor linha para o PT neste plebiscito seja debater a questão do reordenamento territorial do Estado, mais do que a noção de divisão. Porque debatendo a partir de uma noção de reordenamento, nós também nos colocamos o desafio de repensar o Pará. Eu, por exemplo, considero que o Pará não precisa de mais Estado, não precisa de mais burocracia, de mais salários para funcionários públicos, de mais DAS, de mais assembleias legislativas, de mais burocracia. O PT precisa de política pública, o Pará precisa de política pública. Por isso eu acho que o debate do reordenamento tem que ser pautado por critérios racionais, por avaliação de pertinência e daquilo que efetivamente vai contribuir para avançar as condições materiais de vida do povo, a realização espiritual do nosso povo e não apenas uma conta matemática, como eu tenho escutado. Vai ter mais senador, vai ter mais deputado, vai ter mais governador. Ora, se isso fosse solução, o país não vivia com miséria nos quintais de todos os governos. A mesma realidade que vive o povo mais abandonado do oeste do Pará ou da região do sul e sudeste,
está aqui perto da capital. Você vai em Marituba, você vai na periferia de Belém, você vai em Terra Alta, em qualquer lugar deste está posta a mesma realidade de abandono e sofrimento que está para Curuá, que está para Monte Alegre. Então o problema não é ter mais ou menos Estado, ter mais ou menos burocracia, mais ou menos deputados, mais ou menos secretários. O que está posto é a necessidade de ter mais descentralização e menos centralização, de ter mais desconcentração do que ter concentração e de ter efetivamente políticas públicas includentes que sejam capazes de atender às demandas da população. Mas eu acho que é justo e legítimo que os companheiros e as companheiras destas regiões tenham legitimamente uma aspiração, um sentimento emancipatório diante do que sofreram até hoje de abandono do Estado, de ausência de políticas públicas que efetivamente respondam às necessidades do povo. Dalo, além do teu ativismo dentro da LEPA, posicionando o PT como uma oposição vigilante, tu tens tido também um ativismo nas redes sociais, através do teu blog, do Twitter, do Facebook. Isso é uma coisa que ainda começa, na verdade, a contagiar o meio político, e o PT já começa também sendo protagonista nessa nova dinâmica social através, né, do uso das redes sociais como um instrumento de comunicação na sociedade. E tu fizeste um encontro agora recentemente, correspondente. Fala pra gente aqui como é que tu estás percebendo essa evolução, né, informacional no Brasil e no mundo. Olha, o mundo está em transformação. Hoje a velocidade tecnológica e que imprimiu um outro ritmo para as relações sociais, para as relações entre os povos, também chegou na política. A mesma revolução tecnológica que está nas empresas, que está nas relações de mercado, está também na política. E é preciso que o Partido dos Trabalhadores se modernize, que os mandatos populares se modernizem. Eu comparo muito quando a humanidade saiu do estado feudal para a Revolução Industrial. Quem não se adequou, quem não acompanhou, ficou para trás. Nós não podemos mais continuar lutando só com as ferramentas e as armas que nós tínhamos na fundação do PT. Quando a gente imagina a criação de núcleos partidários, vem sempre na cabeça aquele formato bem tradicional, antigo, daquele grupo que se reunia na casa de alguém fisicamente. Ora, por que nós não podemos pensar em núcleos hoje organizados a partir das redes virtuais? Nós conversamos hoje através do computador. Por que nós não podemos criar um núcleo de companheiros que passam regularmente a tratar de política do partido ali? Nós temos que fazer a nossa companheirada, os nossos militantes, se aproximarem, se acostumarem a usar as ferramentas que estão disponíveis pelo avanço tecnológico. Se não fizermos isto, se não modernizarmos essa nossa relação, eu temo pelo futuro do PT e o futuro do projeto democrático e popular no país.